mas no tamanho do Deus que nós servimos. Vou falar de novo para ficar gravado para você. O que faz diferença na minha vida e na sua vida não é o quanto sabemos, o quanto conhecemos, o quanto estudamos, o quanto aprendemos. O que faz diferença é o quanto nós temos de disposição de acreditar no Deus que nós servimos. Diante de Deus não há o grande, diante de Deus não há o mais forte, o poderoso. Diante de Deus Ele nos mede. Se nós tivéssemos que apresentar ao Senhor algum tipo de relatório, eu sei que Deus nos faria simplesmente apresentar o relatório da nossa dedicação ou demonstração de fé naquilo que Ele é. O quanto conhecemos, o quanto experimentamos dEle, isso faz diferença para o Senhor. Engraçado, Neemias não aparece na história. Neemias não tem talvez uma formação diferenciada. Neemias não tem uma oportunidade de ser levado a uma boa faculdade. É bem verdade que Neemias consegue um cargo significativo lá nas terras de Suzã, no reino de Artaxerxes. Você sabe disso, já falamos sobre isso. Mas o que me encanta no texto é que a dedicação de Neemias, a humildade de Neemias, a apropriação da fé de Neemias, a vontade de Neemias colocada debaixo de uma entrega significativa àquilo que Deus podia fazer, fez de Neemias uma referência para mim e uma referência para você. E a Bíblia diz que Neemias então conseguiu ânimo para trabalhar, motivou uma cidade e reconstruíram os muros de Jerusalém. Ora, se você parar para pensar, simplesmente a gente começa a dizer: então, pastor, o que Deus quer tratar conosco? Primeira verdade simples: na obra de Deus não há lugar para espectadores, queridos. Na obra de Deus não há lugar para assistentes, pessoas que sentam para assistir, ocupam espaço apenas para assistir. Se você não tem uma função, se você não é alguém que tem alguma atividade, pelo menos a sua adoração tem que ser apresentada ao Senhor. Você não está aqui para receber nada mais além do que Deus tem para você, mas os céus se abrem à medida que você adora. As mãos de Deus se movem em seu favor à medida que você glorifica. Deus está esperando que a minha boca e a sua boca o renda louvores aqui esta noite, porque só assim nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos, e o nome do Senhor será glorificado. Agora, a Bíblia diz que eu e você somos edifício. Nós estamos sendo edificados. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9: vós sois edifícios de Deus. Nós somos edifícios, estamos sendo edificados, construídos todo dia. Se nós estamos sendo edificados, eu posso encontrar aqui então, nesse texto de Neemias capítulo 3, algumas verdades que talvez nos ajudem a estarmos ligados, conectados com o propósito de Deus. Primeira coisa, queridos, se você voltar um pouquinho no capítulo 2 que lemos, versículo 17, você vai encontrar Neemias dizendo: tudo que faremos, faremos para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez a gente se perde. Sabe por que às vezes o serviço da obra do Senhor, o servir a Deus, o estar na presença do Senhor, o se devotar, ou se entregar, ou se render, ou servir ao Senhor se torna às vezes tão pesado? Não é porque o serviço da igreja, o tempo que ficamos aqui é muito longo, não, é porque se perde o propósito. A grande descoberta, obreiros, o grande motivador do meu ministério, do nosso ministério, o grande motivador da igreja em dar glória a Deus e louvar ao Senhor, não deve ser o tamanho da igreja onde você está congregando, ou a importância, ou a luxuosidade do prédio onde você está estabelecido. Não deve ser simplesmente o tamanho ou a importância que o líder, ou o pastor, ou o departamento de louvor, ou qualquer departamento da igreja tenha. Não é isto que deve ser o nosso propósito, o meu propósito e o seu propósito aqui. Deve ser o de dar glória ao nome do Senhor. Se na portaria, se em cima do altar, se no banco, se no louvor, se servindo como músico ou como cantor, como evangelista ou como pastor, como alguém que está servindo ao Senhor num trabalho ou não, tudo que fizermos, temos que dar glória a Deus. Glória a Deus! E aí nós começamos a entender por que é tão significativo para nós entendermos o propósito que motivava o irmão Neemias. Note, queridos, a Bíblia diz que Jerusalém estava passando por uma vergonha, um opróbrio, um desprezo, um prejuízo. Engraçado, queridos,
é que nunca se viu um tempo como este, em que a igreja está sendo atacada de ambos os lados. E eu não estou falando de ataques simplesmente porque nós perdemos muito tempo, às vezes nos debruçando em cima de descobertas teológicas, ou debruçando em cima de discussões sem muito objetivo. Não é nem isso. Quantas são as situações em que a igreja tem podido fazer diferença e ela não tem feito? Quantas vezes a igreja tem ignorado as responsabilidades que Deus a deixou para fazer? Quantas vezes dissemos que somos povo de Deus, mas somos incrédulos, somos descomprometidos com o reino? Quantas vezes alguém vem até nós com uma ação de dependência, de carência e necessidade, e quantas vezes nós, ao invés de nos colocarmos em pé, quantas vezes alguém vem para a gente trazendo um escândalo, uma notícia ruim, uma desgraça, e ao invés de a gente se levantar para se posicionar, sabe o que nós fazemos? Preferimos nos calar, preferimos ficar à parte, à margem. Nós ficamos simplesmente sendo divulgadores e comprometidos, ou alguém que ou concordantes com situações que não estão de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que Deus preparou para nós. Existe uma pergunta que eu preciso trazer para você, e se ela fizer sentido para você, que ela traga ao seu coração um despertamento. Deus bateu aqui na minha alma e mexeu-me nesses dias com a seguinte pergunta: se Deus é tão poderoso, por que a igreja é tão fraca? Se Deus é tão grande, por que a igreja é tão pequena? Se Deus é tão maior, por que nós somos tão limitados? Porque se Deus é tão especial em detalhes e segredos, por que nós somos tão frágeis e tão desunidos, tão distantes um do outro? Deus nos trouxe aqui esta noite para fazer-nos entender que há um propósito de estarmos aqui. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para engrandecer essa cidade ou esse templo. Nós não estamos aqui para sermos uma igreja com maior ou menor número de membros. Nós não estamos aqui, queridos, para ser uma igreja onde as pessoas conheçam com o subtema A, o subtema B. Não estamos aqui, queridos, para sermos conhecidos como aqueles que... Não, nós não estamos aqui para sermos atrelados a um nome, a uma fama, a uma situação. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. O que o Senhor falou está valendo. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 4, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra quando consumei a obra que o Senhor me confiou para fazer. Nós estamos chegando aos últimos dias da igreja. Jesus está voltando e daqui a pouco eu preciso prestar contas, e você também, do que Ele confiou na minha mão e na sua. Pergunto-lhes o que nós diremos ao Senhor. Será que nós podemos dizer como Jesus: eu cumpri, glorificando o teu nome, a obra que o Senhor me confiou na terra? Ou será que o meu segredo, o meu desejo, o meu anseio está atrelado a um desejo pessoal, uma realização pessoal? Deus está chamando uma igreja para se despertar hoje, para glorificar o nome dEle. É para isso que Deus te chamou. Amanai do quera mácia, anamassuri andarai. Ei, a glória aqui é dEle. O louvor aqui é para Ele, a exaltação aqui é dEle, a glorificação aqui é dEle. Então é a Ele que nós vamos adorar esta noite. Amanai choracalabahai. Considero o meu serviço, minha responsabilidade pequena. Faça da melhor maneira possível, mas glorifique o nome do Senhor. Pastor, a minha função não é a função mais importante na empresa onde eu trabalho, não é a função mais significativa lá no cargo onde eu fui colocado. Mas se você está lá, glorifique o nome do Senhor naquele lugar. Pastor, a minha profissão, a minha habilidade não é a mais reconhecida. Eu queria te contar um segredo: Deus a te deu para glorificar o nome dEle. Então aonde passar, dá glória ao nome de Jesus. Ora, o desafio era enorme, era muito significativo. A palavra diz, queridos, que era importantíssimo reconstruir os muros. Era dar para a cidade uma sensação de segurança. Reconstruir os muros era dar para a cidade proteção. Reconstruir os muros era dizer para os inimigos: nós estamos guardados. Reconstruir os muros era dizer: nós até passamos por algum problema,
Mas o Senhor teve misericórdia de nós, e nós reconstruímos a nossa história. Reconstruir os muros era recomeçar. Reconstruir os muros era simplesmente viver de novo algo que ficou para trás. Note que não é construção, é reconstrução. Se você está pronto para ouvir, ouça. Quantos de nós nos perdemos na reconstrução? Me preocupa, queridos. É porque nós temos orgulho de dizer: eu pregava, eu cantava, eu evangelizava, eu orava, eu fazia, acontecia, tinha essa responsabilidade, tinha essa tarefa, tinha esse cargo, tinha esse papel, fui importante nisso, cuidei disso, cuidei daquilo. Eu queria te contar um segredo: a sua capacidade, o seu dom, não é a habilidade que foi o homem quem te deu, foi Deus que te deu. Deus está cercando-nos hoje com a sua palavra para nos despertar e dizer: se por alguma razão os seus muros foram destruídos pelo orgulho, pelas feridas, pelas marcas, pelas dores, pelo sofrimento, pelas setas inflamadas de Satanás, pelo levante dos seus amigos ou inimigos, se por alguma razão o teu ministério foi impedido por qualquer circunstância e os muros estão ruídos, as portas estão queimadas, o meu Jesus está aqui. Engraçado que eu não vejo Neemias buscando de forma nenhuma nenhum material externo. A Bíblia diz que ele trouxe madeira para as portas, mas a Bíblia não diz que ele trouxe material para reconstruir muros. Você não entendeu? Vou te ajudar. O dom está aí, a capacidade está aí, a autoridade está aí, a unção está aí, o poder está aí. Use-a para a glória de Deus. Reconstrua-se, levante-se, ponha-se de pé. Bagai, choracalassúria. Ora, ao longo dos anos, nós nos tornamos acostumados. Como nós somos frágeis, não é? Como nós fazemos assim. O detalhe não está na minha fraqueza e na sua fraqueza. Essa desculpa que você usa é boa e eu concordo com ela. Não sou contra a sua desculpa, pelo contrário, eu apoio você na sua desculpa. Se você está dizendo para mim que está cansado, eu vou dizer: você realmente é cansativo. Se você disser para mim: eu estou parando, eu vou dizer assim: pare, fique à vontade. Eu não posso de forma nenhuma colocar sobre você um jugo que você não quer, uma carga que você não quer, colocar você numa trilha que você não quer. É você que escolhe, a escolha é sua. Deus dotou um negócio chamado livre-arbítrio. Você faz se você quiser fazer. Agora tem uma coisa, a pergunta que eu te faço é: você parando está glorificando a Deus? Você deixando de fazer está glorificando a Deus? Você deixando de realizar está glorificando a Deus? Quando você, ao invés de fazer, murmura, está glorificando a Deus? Ao invés de glorificar, murmura, você está glorificando a Deus? Você está rendendo ao Senhor glória? Escuta, Deus está sendo adorado pela sua vida. Se o propósito aqui é glorificar a Deus, a pergunta é: quando você para, você dá glória? Quando você insiste em não fazer, você dá glória? Ou será que é ao contrário? Então, em nome de Jesus, se revista da armadura poderosa do Senhor que está aqui esta noite. Se revista da graça e do poder do Espírito Santo que é derramado aqui. Levante-se, ponha de pé. É tempo de reconstrução. Neemias explica por que nós nos perdemos disso. É claro, o texto é muito simples, o texto é claro. Daqui a pouco eu vou situá-lo em texto, mas eu não vou fazer isso agora. Mas daqui a pouco eu vou para textos. É claro, você vai encontrar o tempo inteiro Neemias fazendo uma cruzada insistente, dizendo: olha, eia, edifiquemos o muro, eia, façamos a obra, vamos, levantem-se, disponham-se. O problema é que todas as vezes que eu vou me colocar para fazer, todas as vezes que eu quero colocar algum plano de Deus em prática, todas as vezes que eu quero glorificar a Deus através do meu ministério, isso exige, esforço. Isso exige comprometimento. Isso exige dedicação. Isso exige sacrifício. Isso exige entrega. Isso exige vida. Isso exige renúncia. Isso exige estar totalmente comprometido com o céu. Isso é caro. Afinal de contas,
existem coisas que me são muito mais importantes. Concordo com você. Existem coisas que são muito mais importantes. Concordo com você. Mas se você quer ver o Senhor fazendo milagres na sua história e na sua vida, é hora de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou me levantar para fazer a tua vontade nesse tempo, porque é para glorificar o teu nome que eu estou aqui. Não é por acaso que servir ao Senhor é servir a obra. Não é por acaso que estar na igreja é estar na obra de Deus. Não é por acaso. Este capítulo, se você parar para contar, existem 38 trabalhadores, 42 grupos diferentes. Eu fiz questão de contar. Muitos trabalhadores aqui são anônimos. Ninguém consegue fazer 500, 450 metros, 400 metros de muro sozinho num tempo tão rápido. Imagina que naquela época não usava cimento de saquinho de 50 quilos, nem betoneira, nem areia quase pronta para ser usada. Naquela época o processo era diferente. As pedras eram lavadas à mão, encaixadas à mão, posicionadas à mão para que pusessem o muro. Não era algo tão simples como hoje. Então eu não consigo me deixar imaginar que não exista aqui milhares de trabalhadores anônimos. Pastor, mas se fosse colocar os nomes não caberia. Olha quantos nomes trabalharam, quantas famílias trabalharam. Pastor, eles não foram colocados porque não eram importantes. Não, é porque é para a glória de Deus. Quando Deus não permitir que o teu nome saia nos holofotes, ou na primeira página, ou na primeira exposição, não deixe de fazer, continue fazendo. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Não é menos importante, é para a glória de Deus. Ei, escuta. Engraçado é que há um detalhe que me encanta no texto. É que cada trabalhador recebeu um espaço para trabalhar, uma tarefa. Escuta. Haviam trabalhadores que as suas profissões não condiziam com aquilo que eles foram desafiados para fazer. Haviam ourives, homens que tinham uma habilidade rara com metais preciosos para construir peças delicadas. Daqui a pouco tem que trocar as pequenas ferramentas, a pequena lixa, trocar a pequena marreta por uma pá, pastor Carlos, por uma enxada, por uma colher de pedreiro. Olha que interessante. Profissões que você olha e fala assim: mas como é que pode? Por que um ourives foi convocado para ser líder de um grupo de construção do muro? É porque a cada um Deus deu um trabalho e uma tarefa. A cada um Deus deu um lugar e uma tarefa. A cada um Deus deu um chamado e uma capacidade. A cada um Deus deu um dom e uma autoridade. A cada um Deus deu uma facilidade e um compromisso. A cada um Deus chamou segundo o dom que Ele te deu. Eu e você precisamos entender, somos chamados por Deus. Deus não errou quando nos chamou. Apenas eu preciso me colocar para fazer. Muita gente se equivoca acerca da igreja. Wood tem uma frase interessante que diz assim: muita gente tem uma ideia equivocada a respeito da igreja. Tem pessoas que acreditam que a igreja é um lugar de descanso, um lugar para sentar-se num banco bem confortável, contribuir com o trabalho de caridade, ouvir o pastor e fazer a sua parte para que a igreja não vá à falência. Tudo isso é importante, mas a ideia de trabalho de verdade na igreja, muitas vezes não lhe passam pela cabeça. E aí você confia que a sua responsabilidade pode ser terceirizada. Escuta, a Bíblia diz que nós somos corpo com muitos membros, e cada um de nós tem a sua responsabilidade. Diga: Deus, eu quero fazer a minha responsabilidade hoje. Eu quero me colocar exatamente no lugar onde o Senhor quer que eu faça, porque eu quero glorificar o teu nome. Ei, Deus te deu dons, capacidade para a tarefa que Ele te incumbiu. Então se levanta, por favor, se coloque de pé na presença dEle. Diga: o meu coração, a minha alma, o meu compromisso estão naquilo que o Senhor me deu de propósito. Eu quero glorificar o nome do Senhor nesse tempo. E como alguém que vai
vai glorificar o Senhor. Eu vou começar a fazer aquilo que Deus me pediu para fazer, aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus me deu capacidade para fazer. Engraçado é que você esquece de um detalhe: o dom é seu, a capacidade é sua. Você sabe a sua limitação e a sua força. Não é por acaso que você, quando vai a algum lugar, se você é um profissional liberal, você olha para o serviço e diz assim: esse serviço aqui eu gasto tantos dias para fazer, esse aqui eu faço mais rápido, esse aqui vai demorar um pouco mais, esse aqui é assim. Você sabe que você conhece quem você é, sabe quanto você é hábil com o seu instrumento de trabalho, você sabe que você consegue fazer. A mesma coisa na obra, meu irmão. Se você tem fugido por alguma razão, Deus te pega pela mão e diz: meu filho, vem para cá, nós temos uma tarefa para concluir. Jesus está voltando, queridos, Jesus está voltando, e estamos juntos aqui, é para a glória de Deus. Trabalhamos juntos aqui, é para a glória de Deus. Nem o inimigo de fora, nem o inimigo que por alguma razão quer entrar dentro, vai poder desviar a minha vida e a sua vida do propósito. Porque uma coisa eu e você fazemos, copiando o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu preciso e você precisa fazer, porque é para isso que Deus nos chamou. Ora, o texto diz, queridos, que havia desde, não é, o versículo 1 até o versículo número 32, várias repetições de dois verbos. Eu fiz questão de frisar o verbo edificar e o verbo reparar. Você pegar o versículo 1, diz: edificaram, levantaram, consagraram. Verso 2, edificaram. Depois verso 3, edificaram, emadeiraram, levantaram. Vai olhando para você ver, não é? Aí verso 5, e ao seu lado repararam os tecoitas, seus nobres não meteram o pescoço ao serviço do Senhor, e aí por aí vai. Confesso a você que eu quis entender por que Neemias fez essa repetição insistente desses dois verbos. Deus trouxe ao meu coração algo, e eu quero compartilhar com você. O sentido aqui de edificar e reparar é o sentido da reconstrução. Entenda, por que o tempo todo caminham juntos edificação e reparação? Porque não foram necessários materiais novos. O material era o material que estava ali nos escombros. Eu vou dizer para você porque eu preciso dizer. Não é a palavra externa de um bom pregador, ainda que eu creia que Deus fale com quem quer, do jeito que quer, da forma que quer. Não é o louvor empolgado de uma boa banda ou de um bom cantor que vai mudar o seu nível de comprometimento. Você se comprometerá não com aquilo que vem de fora para tentar promover motivação à sua vida, mas com a compreensão de que você tem dons e talentos e um chamado para a glória de Deus. Eu sei, todos nós sabemos disso. As empresas investem milhares de reais para trazerem renomados homens hábeis em oratória, para trazer motivação às suas equipes, treinar os seus vendedores, os seus gerentes, os seus profissionais. Quantos, né, administradores ou CEOs de grandes empresas pagam fortunas para ter ao seu lado um mentor, alguém que lhe diga o que fazer, como fazer, por que fazer, discutir ideias. Engraçado é que todas essas funções são tão importantes, mas eu entendo pelo capítulo 3 de Neemias que essas verdades, queridos, são só pedras no meio do pó. Eu vou dizer de novo para você não esquecer. Essas verdades são só pedras no meio do pó, esperando que você limpe hoje a poeira de todas as suas dúvidas, a poeira das suas incertezas, a poeira daquelas suas fraquezas que te convenceram que você não consegue, a poeira das suas debilidades, a poeira da sua infidelidade, da sua falta de fé. O Senhor quer que você tire a poeira. Passa a vassoura, tira a poeira. Quando você tirar a poeira, as pedras que realmente são o material, ou por que não dizer aquilo que é necessário para que você construa, reedifique, reconstrua, se levante, se posicione para que Deus te chamou, está aí.
Até porque Deus te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele te capacitou, e se Ele te capacitou, Ele sabe quem você é. Então nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, construa para a glória de Deus. Quando, pastor? Quando você der o melhor de si. Tira a poeira, por favor. Para de se esconder atrás das dificuldades. Tem gente que acha que a poeira é uma dificuldade impossível. Não, para mim, pastor, a poeira, né? Quantos tem a poeira, o trabalho como poeira? Quantos tem a família como poeira, o carro como poeira? Quantos tem o lazer como poeira? Quantos tem a falta de fé como poeira? Quantos tem o medo como poeira? E esse pó vai acumulando. A pedra está lá, pronta para ser colocada no lugar, pronta para ser usada. Sabe o que acontece? Da mesma forma, olha só que coisa interessante. Está lá o pó e a pessoa não consegue fazer a retirada. Deus está dizendo: eu vou te entregar hoje a capacidade de soprar o pó, né? Eu vou fazer diferente, eu vou profetizar. Deus vai mandar um vento sobre a sua vida hoje, e esse vento vai tirar o pó. Nagai, choraba. Esse vento do Espírito Santo vai renovar a minha vida e a sua. E esse pó vai sair, e as pedras firmes que reconstruirão a base da sua história serão de novo trazidas à frente do seu coração. E você poderá usar de novo esse dom, essa habilidade, essa capacidade. E o nome do Senhor será glorificado. Não sei se tem igreja que dá glória aqui esta noite. Eu não sei se tem pentecostal, mas se tem, faz barulho, porque o Espírito de Deus... Ai, de raço de calai, amanassou de quelerécia, ai, de romão de raço, Miguel, amarabaixo de raiz, oh, ai, de quelerécia. Agora tem um detalhe interessante. Escuta. Há momentos em que o trabalho vai ser desafiador. Vai ter hora que vai ter que trocar a porta. A porta queimada a fogo e madeira queimada não dá para reparar. Tem hora que você vai ter que usar a madeira que você trouxe, autorizado pelo rei Artaxerxes, e você colheu pelos bosques do caminho. Vai ter que usar a madeira que você trouxe. Tem hora que Deus vai fazer você entender e compreender que há situações em que serão desafios postos diante de ti. Mas o Senhor quer que eu e você saiba que ainda que as portas tenham sido destruídas pelo incêndio, não vai faltar material. Porque Neemias não tinha foto, escuta. Neemias não tinha WhatsApp. Neemias não tinha nenhuma informação clara de qual era o estado real das portas de Jerusalém. E aí você vai ter uma discrepância aqui, se são 10, são 12 portas. Nós sabemos muito bem que o texto bíblico nos diz que Jerusalém tinha 12 portas, e aqui Neemias vai focar em 10 portas. Eu não sei qual a razão específica de fazê-lo, mas uma coisa que me encanta nisso é que Neemias não tinha o estado real das portas, mas Neemias já tinha a providência. Escuta, talvez você hoje vai ser colocado diante do seu ministério num desafio que você nem imagina. Fica tranquilo, Deus já proveu o material, Deus já proveu a capacidade, já tem madeira. Eu termino dizendo: é hora de eu e você parar de usar desculpa boa. Tem desculpa boa, irmão? Tem muita desculpa boa. Neemias 3 é muito parecido com a igreja de hoje, muito. Porque a natureza humana é muito parecida, é praticamente a mesma. Eu queria deixar pelo menos 3 verdades aqui, já encerro. Primeira, Deus usa qualquer tipo de pessoa. Peraí, pastor, peraí. Vamos para o texto. O texto diz: o sumo sacerdote. O texto diz: o ourives, Anum. O texto diz: Ananias. O texto fala, né, de N homens e suas profissões. O texto fala de soldados, o texto fala de armamento, o texto fala de uma série de pessoas: governantes, sacerdotes, homens, mulheres, artífices profissionais, pessoas de fora da cidade. Escuta, há uma série de pessoas citadas no texto, parecido com a igreja de hoje. Como assim, pastor? Deus usa qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Se você está aqui esta noite, você está aqui porque Deus quer usar você para esse tempo. Pastor, mas eu me considero menor. Fica tranquilo.
Quanto menor você se considera, mais perto você está do lugar onde Deus quer que você esteja para ser usado. Quanto menos capaz você se acha, mais a glória de Deus será levantada sobre a tua vida. Quanto mais limitado você acha, mais glorificado será o nome do Senhor. Porque quem se apequena diante dele, a Bíblia diz que ele exalta, porque ele exalta os humildes, ele levanta, ele fortalece. Ele é Deus, então a ele a honra, a ele a glória para todo sempre. Primeira coisa, engraçado, né? Você atentou para o versículo primeiro? Quem está comigo no versículo? Vamos ler junto o versículo primeiro? Vamos lá, vamos juntos, versículo primeiro. Neemias podia começar esse texto com qualquer informação, mas ele começa a frase do versículo primeiro citando um nome. Vamos junto comigo? 1, 2, 3. E levantou-se quem? Levantou quem? Levantou quem? Eliasibe. Aí tem uma vírgula proposital para explicar quem era o fulano. Quem era o fulano? Quem era o sumo sacerdote? Pastor, essa informação não me significa nada. Será que não? Nós temos que vir primeiro, irmão. A gente tem que colocar a cara para bater primeiro. Deus chamou para o ministério, põe a cara para bater primeiro. Vai ser a maior pancada, porque quem vai na guerra na frente pega as mais duras pancadas. Os soldados descansados conseguem lutar com muito mais força, mas nós temos que estar na frente. O líder tem que vir primeiro. Não adianta eu dizer, irmão, venha orar aqui às 6 da manhã, eu não venho orar. Não adianta eu dizer para o irmão, vem no culto, eu não venho para o culto. Não adianta eu dizer que Deus me deu uma função, habilidade, capacidade, eu não dou exemplo. Escuta, ei, eu sei, se você parar para pensar, havia uma série de obrigações. Imagina quantas preocupações havia com relação ao sumo sacerdote. Não dá tempo, né? A gente podia muito bem dar uma cavucada legal aqui, mas eu vou deixar esse negócio para lá. Mas eu queria que você parasse para pensar. O sumo sacerdote não tinha habilidade ou capacidade ou unção específica para trabalho braçal. Ele era chamado para o serviço do templo, era chamado para cuidar daquilo que referenciava-se ao sagrado. Era o ministério ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Eliasibe simplesmente pegou todos os seus companheiros, outros sacerdotes, e foram para a porta das ovelhas e começaram a trabalhar. A Bíblia diz que eles concluíram o trabalho, fizeram a sua parte, porque é aquilo que Deus quer que eu entenda e que você entenda. Os maiores sacrifícios, a maior responsabilidade que nós temos está em aceitarmos o desafio de fazer o que Deus quer que nós façamos. Eu sei, e você sabe também, que no capítulo 13 Eliasibe vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu sei que Eliasibe se perde, não permanece fiel, mas não importa. Nesse momento aqui, ele começa o trabalho cheio de entusiasmo, cheio de motivo, porque ele queria também demonstrar que ele, como líder espiritual, como responsabilidade, como homem de Deus na nação, ele também tinha a responsabilidade de servir ao Senhor e se comprometer. Quando eu for falar na próxima quinta-feira sobre as portas, eu vou te ensinar um pouquinho sobre o significado disso aqui, espiritualmente falando. Mas eu quero pelo menos que você entenda: eu e você não podemos nos esquivar, independente da posição. Eu preciso me colocar. Deus usa quem quer. E se você tem dons e talentos, você é chamado para fazer a diferença. Por favor, por favor, por favor. Eu vou só para dar uma... Eu já falei fazer o que era mal, às vezes a gente não explica, a pessoa fica perdida, né? Eliasibe casou com a filha de Sambalate, querido. Se você pegar o versículo 26 do capítulo 13, ele casou com a filha de Sambalate, né? E aí ele se torna oposição a Neemias. Isso é uma questão para o final do nosso curso. Depois você vai encontrar isso comigo lá em uma outra. E essa união influenciou Eliasibe e ele se perde. Mas independente disso, fica para nós um segredo aqui, muito importante. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. Primeira coisa que eu aprendo e quero que você aprenda também: não há ninguém maior que ninguém, mas nós precisamos ter a responsabilidade à altura do que Deus confiou a gente para fazer. Deus usa quem quer, porque Ele chama todos para serem usados. Segundo, eu preciso dar exemplo, colocando-me à disposição. Terceiro, existem aqueles que não querem participar. Isso é também da natureza humana da atualidade. Se você pegar o versículo número 5, você vai se deparar com a seguinte expressão: e ao seu lado repararam os tecoitas.
cidade de Tecoa, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do Senhor. Houve também, mesmo que os homens de Tecoa, uma cidade que ficava a cerca de 18 quilômetros de Jerusalém, a Bíblia diz que algumas pessoas foram de lá para Jerusalém ajudar, mas contrastando-se com alguns disponíveis, a palavra diz que os nobres se recusaram a se rebaixar e pôr a mão à obra. Eles não quiseram se comprometer. Escuta, queridos, não foram as únicas pessoas, os tecoitas. Mas engraçado é que o que me chama a atenção no texto é que em momento nenhum o texto diz que os tecoitas não podiam. A Bíblia diz que os tecoitas não quiseram. Vou deixar um segredo para você. Se você tem se recusado a fazer, não é por escolha de Deus, é escolha sua. Vou ser mais profundo. Não é por vontade de Deus, é por vontade sua. Porque o que é da parte de Deus, Ele já fez. Basta você querer fazer a sua parte. É muito fácil não nos comprometer. É muito fácil ficar de largo. É muito fácil dizer não. É muito fácil dizer eu não quero, não vou fazer. É um direito até. Mas eu queria que você entendesse, queridos, que hoje é um tempo Deus levantar a minha vida e a sua. E Deus tem uma maquininha. E eu vou fazer aqui uma conjectura louca, mas todo pregador é meio maluco, mas eu vou usá-la como referência para você. Imagina que Deus tem uma máquina que mede o nível de lealdade. Sabe o que faz mover o ponteiro de medição ou o medidor dessa máquina de lealdade? É o quanto eu tenho sido fiel ao que Deus me entregou para fazer. É nessa máquina de lealdade. Eu só consigo ser aprovado nesse teste se quando o Senhor me chamar e disser: está aqui, Senhor, o fruto do trabalho que o Senhor me confiou. Não foi muito, mas foi o que eu pude fazer. Receba, eu estou te entregando. Eu não vou entregar as minhas mãos vazias. Eu vou entregar o que o Senhor me confiou para fazer. E eu termino dizendo, e aqui há uma questão muito parecida com a Assembleia de Deus no texto, né? Versículo 11, quem está com a Bíblia? A outra porção reparou, quem? Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao versículo 19, você vai entender já já. Ao seu lado reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas, a esquina. O versículo 21. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Eu queria ter trazido, na próxima aula eu vou trazer um desenho mais ou menos como é que era Jerusalém da época. O desenho, lógico, plano, só para vocês entenderem, né? Imagina que se aqui estivesse o desenho, né? Nós estaríamos aqui em cima, Porta das Ovelhas, as torres de vigia, né? E aí seguiria, não vou falar isso na aula que vem, deixa para a aula que vem. Mas é interessante que na aula que vem você notar muito bem que alguns espaços entre as portas eram diferentes um do outro. Alguns eram bem mais largos. O que significa isso, pastor? Mesmo que Neemias fizesse referência apenas de um nome, explicando exatamente o desafio que lhe foi posto, Neemias mostra para a gente que tem gente, Deus vai cobrar um pouquinho mais, pastor Carlos. Você vai trabalhar de 8 às 6 e vai dizer assim, não, tá pouco, tem que ir até às 10. Alguns vai dizer, você vai trabalhar de 7 às 8, vai dizer assim, tá bom demais. Você vai dizer, de 7 às 5 tá pouco, meu filho, faz até às 7, faz uma hora extra. Porque alguns Deus exige um pouco mais. Escuta, eu e você precisamos entender que nós somos chamados de simplesmente para entendermos que o meu trabalho e o seu é uma tarefa. Diga comigo, o meu trabalho. Não ouvi, o meu trabalho na obra do Senhor é uma tarefa. Qual o conceito que você tem de tarefa? Qual é o conceito que você tem de tarefa? A maior realização do trabalhador é quando ele pega a ferramenta. Eu lembro aqui, a gente trabalhando aqui, né? Que a gente terminava o dia, pegava a ferramenta e ia guardar. Oh, maravilha, né? A gente tinha aquela sensação de dizer, nossa, hoje foi um dia bom, a tarefa de hoje está cumprida. Mas tinha dia
Aconteceu conosco que um dia, não é? Um dos nossos irmãos trabalhando e de repente por acidente sobrou um pouco de massa a mais. Aí todo mundo está parando, o irmão está continuando, porque ele falou, não posso deixar essa massa aqui, tem que usar essa, não pode estragar. Daqui a pouco não era mais o horário de parar, já tinha passado da hora, mas a pessoa continuava, porque ele sabia da responsabilidade da tarefa. Você não entendeu? Eu vou tentar te ajudar. Para de colocar a sua harpa no salgueiro, para de colocar a tua ferramenta no lugar de descanso antes de terminar a tarefa. A minha tarefa e a sua não terminou. Levanta, continua. Deus te dá graça para continuar. A missão é dada e precisa ser cumprida. Para de achar que você pode passar a responsabilidade para o outro. Se eu não fizer, outro faz. Não. Ei, para de querer achar que o trabalho do outro é mais leve, mais pesado que o seu. O texto diz, alguns trabalhavam na frente de casa. Teve um outro que trabalhou na frente do quarto dele. Ele saía do quarto de manhã, abria a porta do quarto e saía do trabalho. Outros não trabalharam próximo de casa. Outros trabalharam próximo da casa do sacerdote, era mais longe. Tiveram que atravessar a cidade. Engraçado que alguns trabalhavam pertinho de casa. A gente às vezes questiona, fala, mas o fulano, parece que o trabalho é mais leve, é mais fácil. Não é não, meu irmão. O trabalho meu e o seu é tarefa confiada de acordo com a minha habilidade, com a sua capacidade, com a minha capacidade, com a minha força e a sua força, com o meu chamado e o seu chamado. Então, em nome de Jesus de Nazaré, deixa Deus te usar para cumprir a tarefa. E não adianta a gente ser totalmente comprometido com a tarefa aqui, esquecer que a nossa tarefa começa em casa. Sabe por que a Bíblia faz questão de referendar, né? Versículos como 23, 28, 29 e 30, pessoas trabalhando próximo de casa. Deus queria que nós parássemos, irmão João, para entender. A minha tarefa na igreja não me isenta da responsabilidade de fazer a minha parte em casa. Eu não posso dizer à minha esposa, meus filhos, não farei isso, que é minha responsabilidade aqui, que eu tenho algo para fazer na obra do Senhor. Isso não justifica. Eu tenho que aprender a ser alguém que entenda que em casa também eu estou fazendo algo para a glória de Deus. Pastor, isso me isenta da responsabilidade da igreja? Também não. Se Deus te confiou as duas, é porque sabe que você pode. Então organiza o tempo e para de ser murmurador, reclamão, enrolador. Para de fazer aquilo que você não deve fazer, se preocupar com quem não deve se preocupar. Põe foco naquilo que Deus te confiou, porque a graça de Deus virá sobre ti, e você poderá ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor amigo, o melhor companheiro, o melhor trabalhador da seara. Você será o melhor obreiro. Quando, pastor? Quando você entender que a capacidade vem de Deus, e você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, na última, para encerrar, esse eu quero que você leia comigo, versículo 20. Há uma expressão que me chamou a atenção. Diz o texto, depois reparou com o quê? Com o quê? Não ouvi, com o quê? Grande. O que é ardor? Se fosse lembrar de Minas, era pimenta, né? Pimenta, ardor. Intensidade. Baruque, diz a Bíblia, que ele trabalhou como os outros, pastor. Trabalhou no muro, trabalhou com dedicação, mas observaram, Neemias observou, que Baruque fazia tudo com um pouquinho mais de afinco, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de zelo do que os outros. Fiquei curioso. Eu não me contentei enquanto não fui lá na minha Bíblia, palavra-chave, e não encontrei esse tal de ardor lá. Eu falei assim, mas no português pode ser intensidade, mas no hebraico é o que esse trem? Aí eu achei. Ardor no hebraico quer dizer queimar, encandecer. Vamos traduzir como se fosse transliterado. A Bíblia diz, depois dele reparou com grande ardor, com grande zelo, com grande fogo, com grande comprometimento, incandescendo, Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina
até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Se fosse para hoje, né? Baruque foi privilegiado. Ele queimou um bocado de calorias, diz a Bíblia, né? Se fosse hoje. Mas isso tem um significado para nós. Nada que você faz a obra do Senhor passa desapercebido. Pode até que o pastor não note você. Pode até que algum irmão, sua liderança não te veja. Vou fechar a Bíblia, senão não falo, para de falar. Pode ser até que alguém não veja você, mas Deus está te vendo. Escuta, nada passa desapercebido aos olhares carinhosos do Senhor. Deus está vendo você. Deus está enxergando o seu comprometimento. Deus está vendo você arder na presença dEle. Deus está vendo você queimar na presença dEle. Deus está vendo você arder, incendiar na presença dEle. Escuta, escuta. E aí você fala, pastor, mas como é que eu resumiria isso? Resumiria em Eclesiastes 9:10. Tudo, não é qualquer coisa, não é alguma coisa. Diz comigo, tudo. Não ouvi tudo. Quanto me vier a mão para fazer, eu devo fazer com todas. Diz, com todas. Na expressão diz, conforme as tuas forças. Ei, de acordo com o que você pode fazer. Não adianta. Não adianta você simplesmente fazer. Eu preciso fazer com afinco, com denodo, com entrega. Eu estou lembrando, preciso lembrar que eu estou trabalhando para Jesus. E trabalhando para Jesus, a Bíblia diz que eu e você não podemos deixar de sermos comprometidos com o reino. Então a orientação de Deus para mim e para você nesta noite é esta, na introdução do capítulo 3, que eu vou concluir na próxima quinta-feira por causa do tempo. A introdução nos ensina que eu e você estamos numa grande obra, capacitados por Deus para uma grande obra, chamados por Deus para uma grande obra, e para a glória de Deus faremos o melhor, porque é para isso que Deus chamou-nos nesse tempo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Fique de pé, por favor. Preciso encerrar essa primeira parte. Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Deus, porque falaste conosco. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado, Senhor Pai, porque ainda que nós não saibamos, o Senhor está aqui. Ainda que nós não creiamos, o Senhor está aqui. Ainda não queiramos entender, o Senhor está aqui. Ainda não queremos ouvi-lo, o Senhor está aqui. O Senhor fala nesse lugar. Essa casa foi erguida para a glória do Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. E crendo que o Senhor está aqui, nós oramos pedindo ao Senhor, traz ao meu coração, ao nosso coração, a certeza das revelações, dos princípios da Tua palavra hoje. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Sente-se, por favor. Você vai servir ao Senhor agora com o seu dízimo e com a sua oferta, com muita alegria. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Então, se você trouxe seu dízimo e sua oferta, faça isso agora. Enquanto o conjunto canta rapidinho, eles vão adorar o Senhor, você vai servir ao Senhor. E em 3 minutos, no máximo 4, nós estaremos começando a nossa reunião. E eu prometo que eu não tomarei de vocês mais do que esses 20 minutos que faltam para as 9 horas. Eu quero ser muito fiel com você.